Fala galera da turma 7º ano do Colégio Alternativa. Vamos dar continuidade aos nossos estudos. Agora nós vamos estudar a parte que indica sobre frase, oração e período. Bem, para começar, frase é qualquer enunciado com sentido completo, ou seja, tudo aquilo que nos direcionamos aos outros ou a nós mesmos e no que pensamos, no que falamos, são constituídos de frases. Essas frases, para serem consideradas frases, obrigatório tem que ter um sentido completo, senão não é considerado frase. Poderia ser considerado ajuntamento de palavras. Tá? As frases também têm divisões em tipos, no caso as interrogativas e declarativas. As interrogativas são as frases que utilizamos para fazer perguntas, né? Então, uma das marcações principais dela é ter ao final dessa frase um ponto de interrogação. Exemplo, será só imaginação? Né? Então, esse é um trecho de uma música, no caso ali, originando ali uma pergunta, né? Daí ser classificado como frase interrogativa. Já as frases declarativas são usadas para dar respostas, relatar fatos ou exprimir informações. Ou seja, quando eu afirmo, né, ou nego algo, eu estou fazendo uma frase declarativa. Tá? Exemplo, você conhece a propaganda a seguir? Vê que eu tenho uma frase interrogativa aí e de imediato eu vou ter uma frase declarativa como resposta. Ela foi criada na época da Segunda Guerra Mundial, em 1953, para a empresa, tá, por J. Howard Miller, no caso aí. Então você pode verificar aí que eu tenho uma frase afirmativa nesse caso aí, ou declarativa. Um dos pontos principais dela é a terminação em ponto final. Ok, galera? Então, como você pode verificar, esses dois tipos de frases aí são bem simples de se entender, né? Se poder perceber essas diferenças entre uma e outra, ok? A seguir, vamos verificar as frases exclamativas e imperativas. No caso das frases exclamativas, são todas as frases em que a gente tenta expressar nossas emoções, no caso. Um simples espanto, uma surpresa, uma admiração, são exemplos de frases exclamativas, no caso. Por exemplo, o nome da revista, Bravo, né? Socorro, socorro. Então, são tipos de frases que são chamadas de exclamativa. Um dos elementos principais para você ficar atento é o uso do ponto de exclamação, tá? As frases imperativas. Já as frases imperativas tem que dar um pouquinho de atenção ao uso do verbo, tá? Mas vamos entender o que são essas frases imperativas. São as frases utilizadas para expressar pedidos ou ordem. Daí a ideia de imperativa, remetendo a imperador, né? Aquele que manda ou ordena. Então, a ideia das frases imperativas é justamente um pedido ou ordem, tá? Uma das características marcantes dela, no caso aí, é o uso do verbo no imperativo, tá? Sempre indicando essa ideia de ordem aqui, tá? Exemplo, não fique em silêncio, tá? Ou poderia ser, por exemplo, faça já o seu dever. Saia daí, menino. Agora vamos entender o que é uma oração. Para entendermos o que é uma oração, basta analisarmos o seguinte. Uma oração é uma frase. Mas o que diferencia a oração de frase em si? É o uso do verbo ou locução verbal. Ou seja, só existe oração se eu tiver a presença de um verbo ou de locução verbal. Sem verbo e sem locução não existe oração. Pode até existir frase nominal, mas não terá oração. Oração necessita de verbo. Guarda logo de imediato isso na cabeça, tá? Para ir ser classificado como oração, necessita de verbo ou locução verbal. Exemplo, você pegou os meus cremes. Veja aí que está em destaque aí a palavra pegar, que no caso aí é representada pelo verbo pegou, na terceira pessoa aí no caso. Então, nesse caso aí, você percebe aí a presença do verbo, o que faz com que ela seja uma oração, tá? Já o período também tem a ver com orações. Por quê? Ele já trabalha em quantidade de orações. Um período ele pode ser classificado como o enunciado constituído por uma ou mais orações. E nisso ele é dividido em período simples e período composto. Simples, quando tiver a presença de uma única oração. Tá? E composto, quando tiver a presença de mais de uma oração. Tá? Basta observar para isso
a quantidade de verbos e locuções verbais para que você possa identificar se o período é simples ou o período é composto, tá? Não é complicado, dá para fazer de boa, isso aí dá para entender de boa, tá, galera? O assunto seguinte requer um pouco de atenção, porque ele vai trabalhar justamente com esse período composto, né? Como eu já falei, aquele em que há a presença de mais de uma oração, nesse caso aí. Então, esse período composto ele tem duas divisões. Primeira, é o período composto por coordenação e o período composto por subordinação. No caso do período composto por coordenação, já se trata da junção de orações que são independentes sintaticamente. Ou seja, uma oração tem sentido completo e não necessita do outro para ter o seu sentido complementado. Tá? Então, são orações independentes. Tá? Um exemplo, crimes crescem, mas Rio investiga cada vez menos. Tanto faz um quanto o outro, você poderia ter a oração iniciada dessa maneira. Rio investiga cada vez menos os crimes. E poderia ter uma outra oração como crimes crescem. Então você pode verificar que uma não depende da outra, não precisa da outra para ter o sentido completo. Tá? Isso é o que faz com que a oração seja de período, seja que o período seja composto, tá? Por coordenação, a independência das orações. Já o período composto por subordinação é o oposto. Já existe uma relação de dependência. Uma oração depende da outra para ter o seu sentido complementado. Tá? No exemplo aí, me diz que amanhã não é segunda-feira. Então tu tem lá, me diz. Fica sempre a necessidade de ter algo para completar. Me diz o quê? Aí quem completa é o restante dessa oração, desse período. Que amanhã não é segunda. Então, nesse caso aí, você vê que a outra completa o sentido da outra. Então, tu percebes aqui a relação de dependência que há entre uma e outra oração, diferentemente da anterior. Tá? Ainda há um caso à parte que é chamado de período composto por coordenação e subordinação. O que é isso? É quando eu tenho tanto período, tantas orações coordenadas, quanto orações subordinadas juntas. Como a gente pode perceber isso? Nesse exemplo aqui. Os amigos ligaram para Manuela e lhe disseram que não a esperariam mais. Vamos observar aí como é a presença das coordenadas e das subordinadas ao mesmo tempo. Eu leio primeiro. Os amigos ligaram para Manuela. Sentido completo. Ele não precisa de nenhum elemento para complementar ele. E se você observar outra? E lhe disseram, né? Então você verifica que tem uma coordenada. Lhe disseram. Aí tu já percebe a necessidade de quê? Lhe disseram o quê? Então tu já tem uma outra oração que vai precisar de uma outra oração, que aí vai complementar pela outra, que não a esperariam mais. Então você verifica que eu inicio por uma que não há necessidade de complemento e as outras vão se complementar. Então eu tenho aqui no caso um período composto por coordenação e subordinação. Ok, galera? Eu creio que deu para vocês entenderem. A gente vai procurar fazer as atividades que eu tenho certeza que vocês vão conseguir. De boa?